Vamos para a matéria, tá no ponto aí? Pode soltar a matéria então, a matéria, gente. Duas mulheres, né, foram denunciar uma injúria racial. Que pena que isso acontece na nossa cidade. Pode soltar. Beatriz, como é que tudo vem acontecendo já? Já faz um mês mais ou menos, né? Eu vou buscar minha filha na escola e minha outra prima vai buscar a filha dele. E todo dia esse ônibus fretado passa e ele põe a cabeça para fora, xinga a gente de macaca, de chita, do bosque, do lenheiro, e xinga o porteiro também, não é só a gente. É várias pessoas. Se a pessoa precisa passando na rua, ele tá com a cabeça e fala lá fora. Onde fica a escola? Lá na São Vicente de Paula, lá na Dom Pedro. Lá na Dom Pedro. Então todo dia você vai pegar, né, a sua nenê lá, e o horário que o ônibus passa, e no horário que ele passa, ele abre a janela e xinga. Isso. Daí hoje o porteiro chamou a Rocan. E a Rocan mandou a gente ficar no lado de fora. E eles estavam filmando no lado de dentro, né? Daí, no que ele passou, o policial conseguiu gravar ele falando, xingando a gente. Daí, eles foram atrás do ônibus, fizeram o moço descer, porque eles viram a cara do moço, fizeram o moço descer e vieram pra cá. Todo dia, já há muito tempo? Faz um mês já. Todo dia ele faz isso. Não tem um dia. O porteiro até fala, quando a gente não vê, ele fica procurando assim a gente lá. No dia que você não vai na escolinha, ele passa ali de ônibus, abre a janela e fica procurando. Fica procurando e xinga o porteiro. Daí ele xinga o porteiro, que ele é negro também, né? Daí fala, é pretão, careca. Então é muito difícil. Xinga as outras, gorda. Mas quase todas as mães lá estão de prova para poder comprovar. Até o motorista do ônibus também não aguenta mais. O motorista falou que não aguenta mais. Falou pros policiais que não aguenta mais, que eles fazem muita baderna lá no fundo. E até eu falei pra minha mãe descobriu o nome da empresa, ligou lá, tentar de um jeito mais civilizado, né? Mas não adianta, ele não para. Civilizado, né, Beatriz? Civilizado. É isso que não tem num cidadão desse. É isso que o cidadão desse não compreende. O que é civilização? O que é ter respeito pelo próximo? Né? Como é que pode, nos dias atuais, o sujeito desse abrir a janela e ficar ofendendo as pessoas que estão na rua? Como é que chega a esse ponto, né, um cidadão a esse ponto e fazer uma coisa dessa, fazer um crime desse? Beatriz, eu vi que tem mais pessoas aqui, pessoas também que lhe ofendeu. Isso. Então tudo de vítima para poder comprovar. Agora ele vai cair e vai pagar fiança, como sempre, né? Nunca prolonga, ninguém toma atitude. Mas ele teve que fazer porque se ele vê que não deu nada, ele vai continuar. É capaz até que continue, porque ele vai ser solto, né? Tá, então, né? Infelizmente, né, são notícias que a gente tem que, né, mostrar no programa Piracicaba agora, né? Porque são notícias tristes que acontecem, né, nos dias de hoje numa cidade como Piracicaba. Bom, vamos conversar então com o grupamento escolar da Guarda Civil aqui de Piracicaba, né, que foi atender a essa ocorrência. O GC Diego está aqui comigo. GC, como é que vocês chegaram até o local? Fomos informados aí por pais de alunos aí e pelo funcionário da escola. O indivíduo aí havia proferido palavras aí de discriminação racial contra algumas mães e alunos que estavam pelo local. Na parte da tarde retornamos ao local e ele informou que às 16 horas e 30 minutos o ônibus passava pelo local, né? Então fizemos a abordagem, constatamos, o ônibus passou pelo local e o elemento ele fez essa discriminação. Então abordamos fizemos a abordagem do ônibus e constatamos, o mesmo aí informou que realmente tinha proferido as palavras aí. Agora, Diego, o que ele alegou quando vocês pararam o ônibus e abordaram? O que ele alegou? Ele alegou que apenas tinha falado bosque para as meninas e nunca tinha xingado, feito outro tipo de xingamento. E que ela teria feito alguns xingamentos anteriormente a ele. Nesse caso, vocês trouxeram o suspeito aí, o acusado, até o plantão policial, né? Correto, apresentamos no plantão policial, onde foi ouvidos aí as vítimas e a delegada plantonista aí determinou a prisão do mesmo em flagrante. Foi estipulado a fiança? Sim, foi estipulado uma fiança de R$800. Quem que participou da ocorrência? Participou eu, Diego, e o GC M. Vieira, juntamente com as outras equipes aí de apoio. Bom, parabéns ao pelotão escolar. É triste, né? Triste a gente saber que em Piracicaba acontece uma coisa dessa, né? Uma pessoa, né, ser tão ofendida assim, né? Beatriz, você fez o caminho correto, né? Procurar realmente a ajuda da Polícia Militar ou da Guarda, isso tem que ser esclarecido. Foi exatamente o que aconteceu diante da delegada, né, que estipulou aí a fiança em R$800. É uma pena que a lei, que é tão branda, né, dessa forma, e que, né, essa pessoa que está fazendo isso crie consciência, né? Pagou a fiança, está solto, que crie consciência
que não pode fazer isso. Vamos ouvir o Gardenal, né, o delegado e professor Gardenal, fala justamente sobre o fato, esse tipo de coisa que acontece, né? Então ele vai explicar para nós. Até a diferença, né, da injúria racial com o racismo, o preconceito. Pode soltar. Bom, falando em injúria racial e preconceito racial, não se misturam. A injúria racial, ela está prevista no Código Penal, enquanto que o preconceito racial ou o crime de racismo, ele está previsto na Lei 7.716 de 89. Bom, vamos começar a falar sobre o preconceito racial. Esta Lei 7.716 de 89, ela estabelece qualquer preconceito que envolva raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Esta lei ela estabelece algumas regras de contenção de direitos, ou seja, o indivíduo é impedido de exercer um direito constitucionalmente possível de ele exercer. Ele é impedido exatamente em decorrência da sua cor, da sua raça, da sua etnia, da sua religião. Um exemplo, o indivíduo é impedido de entrar num clube social em decorrência da sua cor. O sujeito é impedido de cortar um cabelo num determinado local exatamente porque ele é impedido em decorrência da sua raça. Então, dentro deste conceito, a Lei 7.716, ela traz alguns crimes elencados no bojo do seu conteúdo e lá estabelece as penas de reclusão, é imprescritível. O que é essa imprescritibilidade? Se o indivíduo cometer um crime hoje, ele poderá ser punido daqui a 100 anos se ainda ele estiver vivo. Não existe prescrição para essa conduta, diferentemente da injúria racial, aonde o indivíduo utiliza desse subterfúgio, raça, cor, etnia, desta forma, para injuriar a pessoa. Como falar, como um exemplo, que isso é um jargão que todo mundo ouve, a cor da sujeito, ou preto, ou seu branco, ou seu japonês, de forma a abalar, a ofender a honra subjetiva do indivíduo. Então, enquanto você priva direitos, outro você ofende a honra subjetiva, falando palavras referentes à raça, cor, etnia e religião. Muito obrigado ao professor e delegado Emerson Gardenal, né? E o conselho é esse, né? Você se sentir ofendido, procurar ou uma delegacia, ou a Polícia Militar, ou a Guarda Civil aqui da nossa cidade.